Água infinita por R$ 58. O truque de engenharia esquecido. Abra a sua torneira hoje e ouça com atenção o som da sua própria dependência. O que flui dali não é apenas água. É um recurso centralizado, monitorado por hidrômetros digitais de alta precisão, tributado por governos insaciáveis e dependente de uma rede elétrica que você não controla e que jamais poderá consertar com as próprias mãos. Em 2026, a água tornou-se a arma definitiva da geopolítica doméstica. Se a bomba da sua cidade falhar, se o preço do quilowatt-hora disparar nas bolsas de valores ou se a seca atingir o reservatório central que alimenta as metrópoles, a sua autonomia individual desmorona em menos de 24 horas. Você foi condicionado, por gerações de infraestrutura urbana e propaganda estatal, a acreditar que mover água morro acima exige motores a combustão barulhentos, bombas centrífugas complexas e um fluxo constante de capital. Eles criaram em você a ilusão técnica de que a gravidade é um inimigo intransponível sem o auxílio de combustíveis fósseis ou da rede centralizada. Eles querem que você pague faturas mensais pelo resto da sua vida biológica, para que você nunca questione por que a natureza entrega rios e nascentes de forma gratuita, enquanto o sistema corporativo cobra preços exorbitantes pelo transporte dessa vida até a sua cozinha. Mas, enterrado nos cadernos de engenharia rural de 1797 e nas patentes de ferro fundido esquecidas da era pré-industrial, reside um segredo de física aplicada que desafia a lógica do mercado de consumo: o carneiro hidráulico. Uma máquina de movimento quase perpétuo que usa a própria energia cinética da água para se bombear para o alto, sem eletricidade, sem pistões de metal caro. Construída com meros $12 em peças de ferro e borracha que você encontra em qualquer ferro velho ou loja de ferragens rústicas. Hoje, vamos desenterrar o manual da hidráulica de ressonância. Vamos aprender a capturar o golpe de Ariete e transformá-lo em uma fonte de água infinita para a sua propriedade. Prepare-se para ver a água subir montanhas enquanto você dorme, silenciosa, implacável e absolutamente gratuita. Se você está pronto para declarar sua independência hídrica definitiva e rir da próxima conta de energia que chegar à sua porta, inscreva-se agora. Junte-se à nossa resistência técnica. O tempo da sede imposta pelo Estado e pelo mercado termina hoje, e a sua alforria hídrica começa agora. Para dominar este truque de engenharia de 2 séculos, você deve primeiro desaprender a ideia de que a água é apenas um líquido estático e passar a enxergá-la como uma massa física em movimento com uma inércia colossal e perigosa. O segredo do sistema de $12 não reside em criar energia do nada. As leis da termodinâmica não permitem isso. O segredo reside em concentrar a inércia dispersa. O agricultor moderno tenta forçar a água a subir através de pressão externa gerada por eletricidade. Um processo ineficiente e caro. O mestre ancestral, no entanto, utiliza o peso da própria água que desce para gerar um pulso de pressão hidrostática imensamente superior à força da gravidade original. Este fenômeno é conhecido na engenharia hidráulica clássica como o golpe de Ariete, ou water hammer. Imagine uma coluna de água descendo por um cano de alimentação de ferro. Ela ganha velocidade com a queda vertical, ganha massa volumétrica, ganha momentum linear. Quando essa coluna em movimento rápido é interrompida subitamente por uma válvula de escape que se fecha com um baque metálico, a energia cinética acumulada não pode simplesmente desaparecer no éter. Ela se transforma instantaneamente em uma onda de choque, um pico de pressão brutal que percorre o cano na velocidade do som dentro do líquido. No sistema de encanamento residencial tradicional, o golpe de Ariete é um problema catastrófico que estoura conexões e destrói tubulações de PVC frágeis. Na nossa engenharia de resistência, esse golpe é o coração pulsante da nossa máquina. Ele é o pistão invisível do nosso motor. Através da ressonância mecânica, nós permitimos que a válvula de escape bata ritmicamente, como o coração de um gigante de ferro enterrado no chão.
A cada batida ruidosa, uma pequena fração dessa água é empurrada com força violenta para dentro de uma câmara de ar. E dali, sob a pressão da compressão pneumática, ela é forçada a subir para uma altura que pode ser 10, 15 ou até 20 vezes superior à da fonte original. É a física da floresta aplicada à hidráulica de precisão. O cano de alimentação funciona como um acelerador de partículas líquidas, e a válvula de retenção interna atua como um diodo unidirecional, impedindo que a pressão conquistada retorne para o rio. O que você tem diante de si, mestre, é um transformador de impedância hidráulica. Você sacrifica propositalmente uma parte do volume de água que escapa pela válvula para ganhar altura e pressão no restante. É uma troca de moeda física justa, onde a gravidade trabalha a seu favor para vencer a si mesma. Enquanto as bombas elétricas de $1000 queimam seus delicados enrolamentos de cobre após apenas 2 anos de uso intenso, o carneiro hidráulico de $12 continua batendo no fundo do vale, pulsação após pulsação, por décadas a fio, porque ele não luta contra as leis universais da física. Ele as utiliza como sua engrenagem mestre e indestrutível. Aproxem-se da bancada e observem com rigor o desenho técnico deste dispositivo que o sistema industrial quer desesperadamente que você esqueça. A construção de um carneiro hidráulico soberano não exige ligas metálicas aeroespaciais ou sensores de silício. Exige apenas a compreensão profunda da massa e da vedação hermética. O primeiro pilar fundamental do sistema é o cano de impulsão ou de alimentação de alta densidade. Este é, sem dúvida, o componente mais crítico de toda a montagem. Ele deve ser obrigatoriamente de ferro galvanizado, aço carbono ou, no mínimo, um polímero de PVC de parede grossa e rígida. O erro trágico do amador entusiasmado é tentar usar mangueiras de jardim flexíveis ou tubos de polietileno macios. A flexibilidade da parede desses materiais absorve a onda de choque como uma esponja, dissipando a energia cinética preciosa que deveria ser usada para bombear a água. Para que o truque funcione com eficiência máxima, o cano de alimentação deve ser rígido como uma rocha, uma extensão inabalável da própria terra, para que 100% do golpe de ariete seja transmitido diretamente à válvula de retenção. O segundo pilar é a válvula de pulsação de bronze de fluxo livre. No mercado moderno de 2026, eles tentarão lhe vender válvulas solenoides eletrônicas e controladores de fluxo digitais. Ignore-os com desprezo. Buscamos a simplicidade robusta do século XIX. Uma válvula de retenção horizontal de bronze, modificada com uma mola de tensão ajustável ou um contrapeso de chumbo fundido. Esta válvula é o marca-passo do sistema, o regulador do seu batimento cardíaco biológico. Ela deve ser pesada o suficiente para cair por gravidade quando a água está parada, abrindo o fluxo, e calibrada o suficiente para ser fechada instantaneamente pela pressão da água quando esta atinge a velocidade crítica de impacto. O terceiro pilar. O segredo da estabilidade e do fluxo contínuo é a câmara de ar de alta pressão. Não é necessário comprar tanques de expansão caros. Pode ser um simples pedaço de cano de diâmetro maior, devidamente vedado no topo com um tampão rosqueado. Dentro desta câmara, o ar aprisionado atua como uma mola pneumática invisível. Ele absorve o choque violento e ruidoso da batida da válvula e entrega um fluxo de saída constante, suave e ininterrupto para o cano que sobe a montanha. Sem essa almofada de ar, o sistema vibraria com tal violência que sofreria fadiga de metal e autodestruição em poucos dias. Com ela, você cria o efeito pulmão, onde a descontinuidade das batidas secas se transforma na continuidade suave da vida líquida. Observem o rigor necessário na escolha das vedações internas. Usamos apenas borracha nitrílica de alta densidade ou couro bovino curtido em óleo vegetal, materiais que resistem ao atrito de milhões de ciclos de abertura e fechamento. O mestre da resistência técnica sabe que a durabilidade de uma máquina é inversamente proporcional ao número de suas peças móveis complicadas.
O carneiro hidráulico de $12 possui apenas 2 peças que se movem, ambas operando imersas em um banho eterno de água fria, o que elimina completamente o risco de superaquecimento e o desgaste por fricção seca. É a imortalidade mecânica ao alcance de qualquer camponês decidido a ser livre. Preparem suas chaves de cano de ferro fundido e seu senso aguçado de geometria, pois a execução prática desta obra exige a paciência de um topógrafo de 1800 e o ouvido atento de um afinador de pianos. Passo 1. O cálculo sagrado do desnível de recarga. O carneiro hidráulico não é uma fonte milagrosa. Ele não cria água. Ele a move através da transferência de momentum. Você precisa, obrigatoriamente, de uma queda vertical mínima de 1,5 metro entre a sua fonte de captação, seja ela um rio, um riacho de montanha ou um reservatório de encosta, e o local exato onde a bomba será instalada no fundo do vale. Quanto maior for a queda vertical de alimentação, maior será a altura final que a água poderá atingir no seu destino. A regra de ouro da hidráulica rústica é a proporção de 1:10. Cada metro de queda vertical efetiva na entrada tem o potencial físico de empurrar a água a 10 metros de altura vertical na saída. Se a tubulação for bem selada, passo 2. A instalação rígida do cano de impulsão. Estenda o cano de ferro ou PVC grosso em uma linha o mais reta possível em direção à bomba. Curvas acentuadas ou dobras no cano são ladrões silenciosos de momentum. Elas criam turbulência e roubam a força do golpe de ariete. Fixe o cano firmemente ao solo com estacas de madeira ou chumbamento em concreto. Se o cano de alimentação vibrar ou dançar durante as batidas, você está perdendo litros de água preciosa no topo da montanha por pura dissipação de energia mecânica. O cano deve ser uma extensão sólida, imóvel e fria da própria fundação da terra. Passo 3. O ajuste da frequência de ressonância. Ligue o fluxo de água e observe a válvula de pulsação. No início, ela provavelmente ficará travada na posição aberta ou fechada devido à pressão estática. Você deve pressioná-la manualmente, repetidas vezes, até que o ritmo de batida se inicie por conta própria. Ajuste a tensão da mola ou o peso do contrapeso até obter uma frequência entre 40 e 90 batidas por minuto. Você está ouvindo o som de um metrônomo rústico de sobrevivência. Se bater rápido demais, o volume de água bombeado será decepcionante. Se bater devagar demais, a pressão acumulada na câmara não será suficiente para vencer a coluna de água que sobe a montanha. Você está afinando um instrumento de soberania, e cada clique metálico é uma nota na sua canção de liberdade. Passo 4. O segredo do furo de Snifter contra a entropia. Com o passar das semanas, a água sob alta pressão absorve gradualmente o ar contido na câmara pneumática. O sistema começará a bater com um som metálico, seco e doloroso, e a água parará de subir. O mestre da resistência resolve esse problema físico com o furo de Snifter, um minúsculo orifício de apenas 1 milímetro de diâmetro perfurado logo antes da válvula de retenção principal. A cada batida da válvula, uma minúscula bolha de ar é aspirada para dentro do sistema pela depressão momentânea, mantendo o pulmão de ar do sistema eternamente inflado e funcional. É a inteligência técnica ancestral vencendo a entropia e o desgaste do tempo. Muitos criadores amadores falham porque instalam a bomba em locais sujeitos a soterramentos por lama, ou porque negligenciam a filtragem fina na entrada de captação. Um único grão de areia quartzosa preso na sede da válvula de retenção pode interromper o ciclo infinito de bombeamento em segundos. Use sempre uma tela de aço inox, de malha fina e uma caixa de sedimentação profunda antes do cano de alimentação. A soberania exige limpeza absoluta, exige rigor técnico e exige que você entenda que o seu trabalho de manutenção será mínimo, mas ele é sagrado e inegociável. Muitos se perguntam, com um mistério genuíno no olhar, por que uma tecnologia tão absurdamente eficiente, barata e duradoura
Foi varrida das prateleiras comerciais e dos livros didáticos das faculdades de engenharia moderna. A resposta não é técnica. Ela é puramente política e econômica. O carneiro hidráulico é o pesadelo vivo das companhias de utilidade pública e das corporações de energia. Ele não precisa de manutenção especializada, não quebra durante picos de energia, não exige contratos de serviço e, o mais importante de tudo, não consome absolutamente nada que possa ser taxado, tarifado ou monitorado no final do mês. Mudar para o sistema de $12 exige que você realize uma transição mental profunda. Você deve deixar de ser um consumidor de fluxo imediato para se tornar um gestor de reserva estratégica. Diferente de uma bomba elétrica de alta potência que entrega 1000 litros de água em 1 hora e depois para por comando humano, o carneiro hidráulico entrega apenas 10 ou 15 litros por hora, mas ele o faz 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem nunca pedir descanso. É o poder da acumulação silenciosa e persistente. Ao final de um único dia de funcionamento ininterrupto, você terá mais de 300 litros de água pura armazenados. Ao final de uma semana comum, você terá quase 2.500 litros estocados no ponto mais alto da sua propriedade pela força exclusiva da cinemática gravitacional. Isso é alquimia rústica em seu estado mais puro. É transformar o tempo, o silêncio e a queda d'água em pressão hidrostática útil. Você deixa de ser um escravo da vazão instantânea e passa a ser o senhor absoluto de um reservatório estratégico de soberania. No mundo instável de 2026, quem possui água armazenada no ponto mais alto do terreno possui o poder real sobre o território. Água no alto é energia potencial estocada. É irrigação por gravidade para a sua chinampa sem depender de motores. É pressão natural para o seu banho sem precisar de pressurizadores elétricos barulhentos e é a segurança absoluta de que, enquanto o resto do mundo briga por galões de combustível ou por manutenção de geradores, a sua caixa d'água continua transbordando suavemente no silêncio da noite, iluminada apenas pela lua. O agricultor livre entende que a natureza não tem pressa, mas ela nunca, sob nenhuma circunstância, para de trabalhar para quem sabe ler suas leis. Ao instalar o seu carneiro hidráulico de $12 no leito do seu riacho, você está fazendo algo muito maior do que apenas mover moléculas de H2O. Você está realizando um ato de ruptura, cortando o cordão umbilical invisível que o liga ao sistema de controle centralizado e à matriz de consumo. Você está provando para si mesmo e para sua linhagem que a engenharia de 1797 é imensamente mais resiliente, inteligente e digna do que a tecnologia de obsolescência programada da era digital. Imagine o silêncio profundo da sua propriedade rural. Um silêncio que só é quebrado pelo clank-clank rítmico e reconfortante da sua bomba ancestral lá no fundo do vale. Um som que se torna a música de fundo da sua própria independência financeira. Enquanto seus vizinhos na cidade se preocupam com o aumento anual das tarifas de saneamento ou com o racionamento programado pelas prefeituras, você observa a sua nascente subir a colina em silêncio, desafiando as leis da economia corporativa e obedecendo apenas às leis eternas de Isaac Newton e Blaise Pascal. A verdadeira riqueza de um homem soberano não é ter muito papel moeda para pagar contas crescentes. A verdadeira riqueza é simplesmente não ter contas para pagar. É possuir o conhecimento técnico necessário para converter materiais simples e descartados em funções vitais para a sobrevivência da família. Mas lembre-se, mestre da resistência, a água é o sangue da terra, mas a estrutura onde vivemos é o seu corpo. De que adianta ter água infinita subindo a colina se o seu solo não consegue retê-la de forma eficiente? Ou se a sua casa não possui a capacidade de aquecê-la de forma passiva para o conforto da sua linhagem? No nosso próximo encontro de resistência técnica, vamos subir mais um degrau na escala da autonomia doméstica definitiva. Vou lhes ensinar os segredos guardados do aquecedor solar de termosifão rústico. Um sistema construído inteiramente com mangueiras pretas de polietileno e vidros de janela descartados, que entrega a água a 80 graus Celsius no seu chuveiro.
sem utilizar resistências elétricas de níquel-cromo, sem sensores de temperatura chineses e sem faturas de concessionárias de energia. Vamos completar o ciclo da soberania térmica e hídrica da sua residência. Mantenha o seu manual de hidráulica ancestral sempre seco, limpo e protegido na prateleira principal da sua oficina. Mantenha suas válvulas de bronze polidas, afinadas e bem lubrificadas. E mantenha o seu espírito inabalável diante das crises artificiais e dos cercos econômicos do mundo moderno. A resistência técnica é a única via real e tangível para a dignidade humana em tempos de colapso. Até o próximo capítulo da nossa alforria. Mantenham-se firmes em seus propósitos. Mantenham-se devidamente hidratados pela força bruta da gravidade. E, acima de tudo, mantenham-se soberanos sobre o seu próprio destino.